Olá, meu aluno, tudo bem? Aqui é o professor Douglas Vinícius e hoje a gente vai para a nossa segunda aula sobre o tema de potenciação. Na aula anterior, nós terminamos a primeira parte das propriedades e a gente viu que uma potência nada mais é do que uma base que está elevado a um expoente. Vimos essa definição que era muito importante. Agora é o seguinte, agora eu vou chamar a atenção a você para um caso que é muito comum e muita gente erra hoje em dia, que é o seguinte. Vamos pensar na seguinte situação. Você encontrou no exercício a seguinte operação: 2 elevado a menos 4. Muita gente, ou até você mesmo, é intuitivo você achar que essa resposta vai ser um valor negativo, porque você está vendo um menos ali no expoente. Aí você vai pensar, vai ser negativo porque tem um menos, e tem um 2 ali, 2 elevado a 4 é 16, porque é 2 multiplicando por 2 4 vezes. E aí você marcaria aqui 16 como resposta. Quero te dizer que a partir de hoje você não vai mais pensar assim. Se você já pensava assim, isso aqui está errado, tá? Não existe expoente negativo com resultado negativo, tá? É o que a gente vai aprender agora. E isso é uma propriedade. Então perceba o seguinte. Vamos ver aqui a nossa quarta propriedade. Por que quarta? Porque na aula passada a gente viu até a terceira. A quarta ela é muito importante. Ela fala o seguinte, ó. Se eu tenho uma base elevada a um expoente que é negativo, isso é equivalente, né, o sinal de equivalência, a 1 sobre a base elevada ao mesmo expoente positivo. Observem que você tem ali uma equivalência, então você pode estar de um lado e ir para o outro, ou do outro e voltar para o lado inicial. Como assim, professor? Observe agora o exemplo. O mesmo exemplo que a gente fez no começo da aula. 2 elevado a menos 4. Como eu estou vendo que eu tenho um expoente aqui, ó, negativo, eu vou utilizar esta propriedade. O que ela diz? Isso aqui vai ser, eu vou até mudar a cor aqui, vou colocar um azul bem forte. Vai ser 1 sobre a mesma base, que é o 2. Agora o meu expoente ele fica positivo, que é o 4. Para terminar, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 4 é 16, pois 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Percebeu aí a aplicação da propriedade? Bora ver mais um exemplo. Vou fazer aqui no cantinho. Exemplo 2. 3 elevado a menos 2. Estou vendo um expoente negativo, o que é que eu vou fazer? Isso é igual a 1, sempre 1, sobre o mesmo 3, porém agora elevado ao 2 positivo. 1 sobre 9, pois 3 ao quadrado dá 9. Essa propriedade ela é muito importante quando se trabalha com potenciação. Agora, para ver se você realmente aprendeu, faça você esse exemplo aqui agora. Pause o vídeo, resolva e veja se você acertou. E aí, fez? Espero que sim, espero que tenha acertado também. Então, resolvendo aqui o nosso problema, utilizando a propriedade, isso aqui vai ficar 1 sobre 4 elevado a 2 positivo. Você vai ter aqui 1 sobre 4 ao quadrado dá 16. Beleza? O que eu chamo a atenção nessa propriedade, além disso acontecer, pode acontecer o contrário e você tem que estar esperto a isso nas suas provas. Como assim, professor? Observem esse exemplo. Vamos supor que você esteja resolvendo algum exercício e você tenha a seguinte situação, ó. 1 sobre 8. E você quer escrever isso em forma de potência. Como é que você pode fazer isso? Simples, faça devagar, ó. O 8 é a mesma coisa do que 2 elevado a 3, concorda comigo? Então vai ficar 1 sobre 2 elevado a 3. Só que toda vez que você visualizar 1 sobre alguma potência, desconfie. Você pode utilizar a propriedade. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 2 elevado a 3, né? Você repete aqui e aqui, ó. 2 elevado a menos 3, que é a mesma coisa do que 1 sobre 2 ao cubo, que é 1 sobre 8. Então você saiu do 1 sobre 8 e parou no 2 elevado a menos 3. Tá vendo a importância da propriedade? Tranquilo? Então vamos lá, vamos para mais uma propriedade aqui, ó. Observe. Então vamos agora para a propriedade 5. Quando você tem, ó, um número elevado a um expoente, um outro número elevado ao mesmo expoente, você pode simplesmente fazer isso daqui, ó. Como se o expoente saltasse ali.
escrever ele de uma vez só. Ou exemplo, se você tiver 2 elevado a 3 dividido por 4 elevado a 3, isso aqui é a mesma coisa de você escrever 2 sobre 4 elevado a 3. Vamos para mais uma propriedade. Observe. Propriedade 6. Se você tiver assim, ó, uma divisão e aqui for um expoente negativo, é bem simples. Basta você inverter ali a ordem, então vai ficar B sobre A e o expoente ele fica positivo. Só isso. Exemplozinho prático. Se você tiver 2 sobre 3 elevado a menos 2, isso é a mesma coisa de você ter 3 sobre 2 elevado a 2 positivo. Tranquilo? Espero que sim. Vamos para uma propriedade aqui muito importante. Olha só. Trabalhar com raiz não é tão legal dentro da matemática. Requer trabalho. Então observe. Quando você tem a seguinte situação aqui, ó. Uma base elevado a um expoente que é uma fração. O que é que você faz? Isso aqui ele é equivalente a uma raiz. A base você permanece aqui, ó. O numerador da fração você põe aqui em cima e o denominador da fração você bota aqui no índice. Como assim, professor? Que propriedade é essa? Me explique melhor. Vamos lá. Observe um exemplo. Se você tiver 7 elevado a 1 sobre 3. Isso aqui é igual a raiz. Não é raiz quadrada, porque você está muito acostumado a ver o símbolo da raiz e achar que é quadrado. Vamos lá, tenha calma. A base aqui vai ser o 7, aqui é 1 e aqui vai ser 3. Ó. Então, o cara que está aqui embaixo, ele fica com o índice da raiz. Então, isso não é mais raiz quadrada, é uma raiz cúbica. Mas essa propriedade, ela também serve o processo reverso, que é o seguinte. Se você tiver, ó, uma raiz quarta de 2 elevado a 6. E você quer se livrar dessa raiz, o que você vai fazer? Ó? Vai manter a base. Esse 6 ele fica em cima e o 4 fica embaixo. 2 elevado a 6 sobre 4, que você pode simplificar isso se você quiser, por 2 elevado a 3 sobre 2. Beleza? Então essa propriedade é muito importante, até porque trabalhar com raiz não é tão legal, dá mais trabalho. Coisas importantes para a gente pontuar aqui nessa aula de potenciação é o seguinte, algumas observações, ó. Vou colocar como asterisco. Então observe, ó. Qualquer número elevado a zero, automaticamente sua resposta tem que ser 1. Qualquer número elevado a zero é 1. Segunda coisa, 0 elevado a qualquer número, 0. Agora, 0 elevado a 0 não existe. É uma indeterminação matemática. Ok? E agora, por fim, vamos terminar a aula sanando, eu acho que deve ser a principal dúvida da maioria dos alunos, que é o seguinte. Observem essa situação aqui, ó. Menos 5 elevado a 2. Muita gente marcaria aqui 25 positivo. Por quê? Porque sabe que 5 ao quadrado é negativo e como você tem um menos 5 ali, a pessoa vai pensar, menos 5 vezes menos 5 é 25. Porque a pessoa entende o seguinte, se está elevado a 2 ao quadrado, você vai multiplicar o número por ele mesmo. Mas aqui tem um detalhe. Esse exercício aqui, se você vai concordar comigo, que ele é diferente desse aqui, ó. Qual é a diferença? Que em cima eu não tenho parênteses e embaixo eu tenho parênteses. Então olha só. Para você nunca mais errar isso numa prova de concurso. Tá errado, hein? Só para lembrar. Seguinte. Quando você tem um parêntese, quem está elevado ao quadrado é o número e o sinal. Então olha só. Negativo ao quadrado é negativo que multiplica negativo. E você sabe, você já assistiu a aula de jogo do sinal, sabe que negativo que multiplica negativo é positivo. Então isso aqui é positivo. 5 ao quadrado
25. Nesse exemplo aqui, ó, só quem está elevado ao quadrado, ao expoente, é um número, o sinal não está. Então, independentemente do número aqui, a resposta ela tem que ser negativa. 5 ao quadrado, 25. Então, essa é a grande diferença desse tipo de situação. Com parêntese, o sinal e o número estão elevados ao quadrado, ao expoente que está ali. Sem parênteses, só o número que está elevado ao expoente. Bora ver mais uns exemplos aqui, só para deixar isso bem legalzinho na sua cabeça. Olha só. Perceba aqui, ó, esse exemplo. Ó. Menos 3 elevado a 3. Então, ó, negativo elevado a 3. Negativo que multiplica 3 vezes. Ó, negativo vezes negativo vezes negativo. Negativo que multiplica negativo, sinais iguais, positivo. Positivo com negativo, negativo. Então, olha só, é menos. 3 elevado a 3 é 27. Então, menos 27. Se for sem um parêntese, a resposta também vai dar a mesma, porque independentemente já vai ser menos. 3 ao cubo, 27. Mas aí pode surgir na sua cabeça a seguinte pergunta: professor, será que eu vou ter que ficar fazendo esse cálculo aqui em cima o tempo todo? Não, não necessariamente. Aprenda isso agora e guarde isso para sempre. Isso é um grande bizu, isso é uma grande dica. Quando o número ele é negativo, e se o expoente for ímpar, então ó, negativo elevado a um expoente ímpar, então a sua resposta sempre vai ser negativo. Agora, se for um negativo elevado a um expoente que é par, sua resposta ela vai ter que ser positiva, tá bem? Então guarda esse segredo aí para você sair bem nas provas. E com isso a gente termina aqui nossa segunda aula sobre potências. A gente viu a segunda parte das propriedades, tá? Lembrando que esse material ele vai estar para você aqui junto com a aula, e ao final da aula você vai ter aqui mais 2 exercícios para poder testar seus conhecimentos. Valeu, forte abraço e até a próxima.